São Paulo é agora refém dos sem-teto de Fernando Haddad. Ou, a capital paulista desce aos infernos. Cerca de 5.000 manifestantes, sob comando do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, promoveram um protesto nesta sexta, em São Paulo, e chegaram a obstruir o trânsito na Marginal Pinheiros, na Ponte do Socorro e na Estrada do Embu-Mirim. Era um protesto contra uma declaração do prefeito Fernando Haddad, que defendeu que uma área invadida no Jardim Ângela, conhecida como Nova Palestina, seja transformada em parque. Eles exigem que a região seja destinada a moradias. Já volto ao ponto. Antes, algumas considerações importantes. O dito MTST não é formado por pessoas sem teto, assim como o MST não é formado por pessoas sem terra. Os dois movimentos são, deixem-me ver como chamar, empresas de produzir ideologias, de produzir valores. Quando alguém ingressa num desses grupos que se dizem sem teto, é obrigado a cumprir determinadas tarefas para ganhar pontos e ascender na hierarquia interna. Uma das tarefas, por exemplo, é promover paralisações cidade afora. Outra é invadir prédios públicos, moradias em construção e áreas destinadas à construção de casas populares. Boa parte desses ditos sem teto já tem um teto, obtido na marra. Essas invasões têm coordenadores, chefes, que formam o núcleo duro do movimento. Eles é que decidem quem pode e quem não pode permanecer nas áreas invadidas. E qual é o critério? Militância. Para que o sujeito possa ficar nas invasões ilegais, é obrigado a ajudar a promover novas invasões ilegais. Entenderam? É o modelo vigente no MST, que forneceu aos tais sem teto a régua e compasso. O MST, sim, mais sofisticado e infinitamente mais rico porque já estabeleceu os canais para receber dinheiro público, especialmente da agricultura familiar. Explico também. A massa de manobra do MST se divide em dois grupos: os acampados e os assentados. Os acampados podem estar às margens de rodovias ou em alguma área pública ou privada invadida. Em qualquer caso, o sujeito é obrigado a se submeter à rígida disciplina do MST, de caráter quase militar. Para ter o direito de ficar no local, tem de cumprir tarefas, uma delas é invadir mais novas áreas. E aos assentados, não pensem que estes, de posse de sua terra, se livram do jugo de João Pedro Stedley. De jeito nenhum. A produção nos assentamentos é organizada e mediada por cooperativas. São elas que recebem o dinheiro da agricultura familiar, por exemplo. E quem controla essas cooperativas é justamente o MST. Mesmo com a sua terra assegurada, o assentado é obrigado a promover novas invasões. Ou cumpre as suas obrigações, ou será um marginal na comunidade. Assim, meus caros, movimentos de sem-teto e de sem-terra tendem a não ter fim, já que não basta dar, e a palavra é esta, dar, a casa e a terra. Sem-teto e sem-terra viraram uma espécie de casta, de grupo social ao qual se pertence para sempre. Se o assentado morre, a obrigação é transferida para os filhos. Por que afirmo que se trata de máquina de produzir ideologias? Porque cada um desses movimentos tem a ambição de, a partir de sua causa, conduzir a revolução social no Brasil. Mais recentemente, assistimos à versão coxinha dessa concepção política, que é o movimento Passe Livre, formado, em boa parte, de jovens da fina flor da elite brasileira. Alguns vão de motorista particular para a escola e, de lá, saem para depredar uns ônibus por aí. O MPL já disse que o socialismo começa pela catraca. Mas volto ao MTST. Aliados de Haddad. O MTST, assim como o MPL, ajudou a fazer a campanha de Fernando Haddad. Alguns dos líderes dos sem-teto são também militantes petistas. No fim das contas, é a base do PT que agora procura impedir, na prática, o prefeito de formular e executar uma política de moradia. Os chefões da causa, muitos deles moram em residências confortáveis, bem longe da confusão, exigem que o prefeito lhes entregue o controle do setor. Eles querem os recursos e os bens públicos para distribuir entre seus militantes. Informa a Folha. A Nova Palestina é o maior acampamento de São Paulo hoje.
Começou com 2.000 famílias em 29 de novembro e, um mês depois, já tinha 8.000. A lista de espera para ter um barraco no local. A área invadida, de 1 milhão de metros quadrados, é particular e foi declarada de interesse social para a preservação ambiental. Por lei, 10% dela podem ser destinados à habitação, mas os sem-teto querem aumentar esse percentual para 30%. Para isso, eles querem que a prefeitura apoie a mudança no zoneamento, que precisa passar pela Câmara. Viram só? Em pouco mais de um mês, uma invasão com 2.000 pessoas passou a reunir 8.000. Por quê? O apressadinho de bom coração e cérebro distraído logo responde: porque o déficit habitacional na cidade é grande. Resposta errada. A expansão tão rápida se dá porque invadir passou a ser um bom negócio. O invasor poderia se cadastrar nos programas habitacionais, submeter-se a critérios objetivos, esperar a sua vez, mas que a área é hoje refém dos grupos que integram o tal movimento, e engrossar as suas fileiras passou a ser um caminho mais curto para ganhar a casa. E os outros, os que já haviam se cadastrado, igualmente pobres? Ora, se quiserem, que passem a integrar também as fileiras do MTST. E, insisto, o modelo do MST transplantado para a cidade. Assim, observem que a política pública deixa de ser voltada para os cidadãos e passa a ser propriedade privada dos que se proclamam os donos da causa. Como eles todos acham que estão promovendo a revolução social no Brasil, não veem mal nenhum em paralisar a cidade, ameaçam fazê-lo caso Haddad não ceda, e submeter o conjunto dos paulistanos a seus desígnios. É evidente que isso se parece mais com uma milícia fascistoide do que com um movimento social. Esses truculentos, de resto, aproveitam-se do fato de contar com a simpatia da imprensa. Como já escrevi aqui tantas vezes, boa parte dos jornalistas costuma ser sensível ao que julga ser o cheiro do povo. Um autoproclamado sem qualquer coisa será sempre tratado como herói pelo jornalismo brasileiro. Consolidou-se no país a visão espantosa de que uma reivindicação nasce necessariamente de um direito e que sua consequência óbvia é a plena satisfação. Haddad prometeu uma São Paulo como ninguém havia antes visto. Parece que vai mesmo cumprir a promessa, se é que me entendem. Por Reinaldo Azevedo.